E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nosso irmão, nas sessões da noite, nos tem falado esse princípio fundamental de interpretação da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, explica a palavra de Deus. E que explicação maravilhosa você tem aqui. Que comentário que o Espírito Santo nos deu de Apocalipse de 1 a 3, nesses 2 versículos. Porque isso é precisamente o que você vê em Apocalipse de 1 a 3. O Filho do Homem, em seu caráter glorioso, andando no meio dos 7 candeeiros, querendo ver se ele encontra a sua imagem nas 7 igrejas. Como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos, é um mandamento, irmãos. Isso aqui não é uma questão de posição, não. A vida que te foi dada em Cristo, quando você nasceu de novo, é uma posição. Te foi dado para sempre. Mas a imagem de Cristo ser formada em nós é um processo. Um é objetivo, o outro é subjetivo. E o que Paulo enfatiza aqui é o lado subjetivo. Como trouxemos a imagem do terreno, devemos um mandamento. Se isso já está feito, não há necessidade dele dizer devemos. Seria uma contradição, não é mesmo? Mas não, é algo que nós precisamos cooperar com o que o Senhor está fazendo. Devemos trazer a imagem daquilo que é celestial. Irmão e irmã, você tem permitido que a imagem desse Filho do Homem seja estampada no profundo do seu ser, dia a dia. Nós estamos falando em prioridades de Deus. Permita-me sugerir o seguinte, irmãos, isso é imprescindível. O propósito de Deus não vai se cumprir, a menos que Ele encontre aqueles que foram conformados à imagem de seu Filho. Nós vemos isso com clareza na Nova Jerusalém. Porque na Nova Jerusalém, sabe, a gente tem aquela noção que eu posso me esconder na multidão. Não é isso? Eu estou certo que eu nasci de novo. Eu crio em Cristo, não tenho dúvida nenhuma quanto à minha salvação. Mas eu estou andando tudo para os cocos. Estou andando na carne, estou vivendo para mim mesmo. Tem algo da imagem de Cristo? Zero. Ou muito pouco. E a gente fala, mas tudo bem, né? Porque eu estou salvo e tal. No dia que a trombeta soar, a gente fala, ok, eu vou junto. Ou me reúne em um lugar que as pessoas estão buscando. Irmãos, não há como nós nos escondermos na multidão nessa questão. Na Nova Jerusalém, lembre-se, não existe madeira, feno e palha. Que é aquela descrição que Paulo usa em 1 Coríntios 3. Aquilo que no tribunal de Cristo é como se nós vamos passar por um fogo. E aquilo que não tem o caráter dele, aquilo que não é ouro, prata, pedras preciosas. Na Nova Jerusalém é como se a prata fosse substituída pela pérola. Eu não vou entrar nisso. Mas você percebe? Isso é o que Paulo diz em 1 Coríntios 3. Aquilo que não... Ouro, prata e pedras preciosas, você faz passar pelo fogo, reluz mais ainda. Mas e madeira e feno e palha? Vira fumaça em 30 segundos. Irmãos, a nossa vida cristã, sim, a igreja é um edifício, mas individualmente, cada um de nós estamos edificando algo. E nós podemos fazê-lo, ou com aquilo que corresponde à natureza do nosso Senhor, ou com algo que é simplesmente natural e humano. Lembre-se, na Nova Jerusalém você não vai encontrar nenhuma madeira, nenhum feno, nenhuma palha. Que o Senhor possa realmente nos desafiar, irmãos e irmãs. Há um ponto que nós não mencionamos, tentando dar um passo a mais. Às vezes é um pouco difícil falar desses assuntos, irmãos. Desculpe. Para mim é uma pergunta crucial. Se o propósito de Deus passa necessariamente
pela nossa conformação à imagem desse Filho do homem. Como é que nós podemos ser conformados? Naturalmente, eu sou totalmente diferente dele. Eu realmente gosto de uma frase que o irmão Sparsky gostava de dizer isso. Ele falava, e eu não sei se tem uma boa tradução para isso em português, ele falava, desculpe, não é para vocês novos, mas ele falava the otherness of Christ. Ele é totalmente diferente de nós. Não é simplesmente que a gente, ele é melhor do que eu, ele é o melhor de todos. Essa não é a ideia. Ele é outro. Eu não tenho nada a ver com aquela imagem que eu vejo em Apocalipse capítulo 1. Naturalmente, como é que eu vou ser conformado a essa imagem? Tem alguma chance disso acontecer? Não por nós mesmos. Mas, irmãos, graças a Deus, o Senhor nos deu e me perdoe por colocar dessa forma. Eu vou colocar, depois eu corrijo. Já fala a coisa errada, depois eu corrijo. Ele nos deu um agente divino que habita em nós, que é responsável pela obra de nos conformar à imagem de Cristo. Ele nos deu o seu Espírito. E eu peço perdão, porque quando a gente fala agente divino, te dá a ideia de algo, nos pode levar a pensar dele de uma forma menor do que ele realmente é. A pessoa da Trindade. Igual, co-eterno, co-igual, co-tudo com o Pai e com o Filho. Ele habita dentro de você, desde o dia que você creu nele. Ah, mas eu não senti nada no dia que eu criei no Senhor. Esse foi o meu caso. Eu não senti nada. Eu nem fiz com muito entendimento. Mas sabe qual que é a glória? Ele é fiel. Não depende da sua emoção, de você ter sentido, de você não ter sentido. Você crê nele, ele te dá o seu Espírito para viver em você. Como dizem, 24/7, se fala assim no Brasil o tempo todo. Ele nos foi dado, irmãos e irmãs. E ele é aquele que é responsável por essa obra. Há um símbolo que nós lemos. Estou tentando entrar nele há 2 dias já e não estou conseguindo. As 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus, que nos é explicado, são 7 Espíritos de Deus. De novo, o livro de Apocalipse é altamente simbólico. Então quer dizer que tem 7 Espíritos? Não, há um só Espírito, não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4? Numa dessas há um corpo, o Espírito Santo é um. Então como é que é esse negócio de 7 Espíritos diante do trono? De novo, é uma ideia de plenitude. 7 é um número que frequentemente na palavra de Deus fala de algo completo. Ele é completamente capaz de fazer essa obra. Mas por que tocha? É um símbolo, obviamente. Por que 7 tochas de fogo? Tochas, irmãos e irmãs, fala de algumas coisas. Mas uma tocha, ela revela, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela determina. Em terceiro lugar, ela dá energia. Quero ir devagarinho em cada uma delas. Então, pensa bem. Coisa que a gente não está acostumado. Há quanto tempo você ligou a sua última tocha? Nunca. É uma figura daqueles dias. Mas eles usavam direto a tocha. Então, tem que ir para um lugar, está escuro. Como é que eu chego lá? Você liga a tocha e a tocha te revela algo. Revela o caminho, ou revela se você tem que achar algo na sua casa, liga a sua tocha e não é lâmpada. Aliás, a tradução em português é tocha. Em algumas traduções fala lâmpada, não é. A tocha, ela vai revelar. Irmãos, 7 tochas. Nos capítulos 2 e 3, você vê o Espírito Santo lá. 7 vezes mencionado, parte da fórmula, se eu puder colocar dessa forma. Ao final de cada carta, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à tocha. O Espírito Santo nos é dado, irmãos e irmãs, primariamente para revelar a Cristo. Você se lembra das palavras do Senhor Jesus?
naquela despedida na última noite. Em João capítulo 16, no versículo 14, eu vou ler para você. O Senhor nos diz, falando do Consolador, daquele a quem Ele enviaria, daquele de quem Ele diz algo que eu acho que aqueles discípulos não conseguiram acreditar nisso. Eu estou indo embora. Para mim o mundo deles acabava naquela noite. Acabou. O meu mestre está indo embora. E o Senhor falou algo que eu não sei se eles conseguiram realmente acreditar. Convém-vos, é no seu interesse que eu vá, porque se eu não vier, o Consolador não virá. Aqueles discípulos que haviam desfrutado da presença do Senhor, da companhia do Senhor por 3 anos e meio, e às vezes, talvez se você for como eu, a gente pensa, se eu tivesse vivido aqueles dias, se eu tivesse estado com Jesus, ai que maravilha. Ou se eu tivesse visto o Mar Vermelho abrir, essa história toda. Você percebe, irmão e irmã, que o seu privilégio é infinitamente superior? Porque aqueles discípulos, naqueles dias, antes da cruz, da ressurreição em Pentecostes, eles tinham a Cristo com eles. Deus, Emanuel, conosco. Mas quando o Espírito Santo veio, é Deus em nós. E essa é a porção de todo filho e filha de Deus. Se você creu no Senhor Jesus, essa é a sua porção inalienável. É o seu direito de primogenitura. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, esse tal não é dele, percebe? É a sua porção. O Espírito veio viver dentro de nós e ele vai ser essa tocha. O que essa tocha está fazendo em nós? Vamos ler esse versículo que o Senhor fala no versículo 14, capítulo 16 de João. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. A grande função do Espírito Santo. Ele te leva para Cristo. Ele te revela o Senhor. Porque se Ele não fizesse, nós nunca íamos entender. É o mistério de Cristo. É um segredo que, a menos que seja revelado, é totalmente fora de alcance para qualquer um de nós. Pois bem, o Espírito Santo te foi dado para glorificar o Senhor. E mais, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Percebe a tocha que revela a Cristo? Mas, irmãos, é muito curioso, porque quando ele revela a Cristo, de uma forma indireta, algo é revelado a respeito de nós. Fica claro e patente, eu sou totalmente diferente. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha natureza é o oposto. Ele é amor. Pisa no meu calo para você ver. Sai amor naturalmente? Não. Isso é o que nós somos por natureza. Ele é longânimo, eu sou impaciente. Ele é santo, eu sou impuro. Ele é em nós, eu não estou falando, irmãos, que é uma condição que nós aceitamos. Por favor, não me entenda mal. Eu estou falando o que nós somos naturalmente. E quando você nasceu de novo, eu espero que isso não te choque, porque isso é bíblico. O que você é naturalmente não mudou. Será que eu estou inventando isso do nada? Não, escute as palavras do seu Senhor. Aquilo que ele disse naquela passagem tão famosa, uma conversa que quase a gente está cansado de ouvir, para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que você é do berço, Nicodemos, vai permanecer o mesmo, para sempre. Não vai mudar. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma nova vida. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, mas está errado. Porque se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Eu vou te dar uma tradução alternativa, que me parece que captura melhor. Uma versão que, se não me engano, é a Revised Version. Se alguém está em Cristo, ali há uma nova criação. Em Cristo, em quem Deus te colocou, nele há uma nova, em mim não há uma nova criação. E em mim mesmo vai ser velho
corrompido para sempre. Em Cristo, nova criação. Irmãos, isso foi que custou tanto ao apóstolo Paulo, que dizer de nós, a aprender. Capítulo 7 de Romanos é essencialmente o conflito, o dilema de alguém que está tentando achar coisa boa ainda naquela velha criação. É o bem que eu quero, percebe? É Paulo em ação. Eu quero o bem, mas eu descubro que eu faço mal. Eu quero agradar a Deus, eu desagrado. Eu quero obedecer à lei, eu desobedeço. Até que ele chega. E ele está descrevendo, irmãos, não uma condição como incrédulo. Leia com cuidado, tudo no presente. Um cristão maduro. Romanos 7 nos mostra que o que é nascido da carne é carne. Não muda. Mas no final de Romanos 7, graças a Deus por Jesus Cristo, é como se os olhos dele foram abertos. Por que eu estou tentando achar bem em mim mesmo? Por que eu estou tentando achar uma coisa que nunca vai funcionar em mim? É Cristo em mim. Ele que é a esperança da glória. Se alguém está em Cristo, ali, em Cristo, há uma nova criação, irmãos e irmãs. A tocha do Espírito vai nos revelar a Cristo. E imediatamente, ninguém precisa te dizer nada. Você vê, eu estou todo errado. E graças a Deus por isso. Se você tiver a experiência de Romanos 7, e todos nós temos que ter. Não é uma experiência opcional, irmãos. E não despreze Romanos 7. Eu lembro, houve um irmão que disse o seguinte, isso aqui é a minha impressão, para mim o capítulo mais glorioso da Bíblia é Romanos 8. Tem glória para tudo quanto é parte. É a glória da vida no Espírito. Não há mais condenação, não há mais falta de força. Talvez essa seja, nesse contexto, a ideia. Não há, porque Romanos 7 é tudo a respeito de falta de força. Eu estou tentando, não consigo. Eu faço isso, não consigo. Mas agora, pois, não há mais condenação nesse sentido. Não há mais falta de força para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida te livrou. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas, irmãos, tudo isso está em Cristo Jesus, não em Paulo, não em mim, não em você. O Espírito Santo, irmãos, nos revela por um lado a Cristo. Por outro lado, isso nos mostra que nós somos totalmente diferentes. E graças a Deus por isso. Mas a pergunta para cada um de nós, quando essa tocha brilha na sua vida, e deixa eu retroceder um pouquinho, você percebe a tocha brilhando em cada uma daquelas 7 igrejas? Percebe que naquela apresentação que o Senhor Jesus faz de si mesmo, em que ele busca algo de si em cada igreja. É como, no final tem essa frase, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque o Espírito, ele vai estar te levando a ver o seu Senhor, como ele é glorioso, e a ver a sua condição. Esse era o problema naquelas igrejas. A maioria delas foram confrontadas com essa apresentação gloriosa de Cristo. Mas será que ouviram o que o Espírito diz às igrejas? Será que atenderam a tocha do Espírito? A tocha não só revela, ela determina um curso. Acho que a figura é clara. Se você está querendo chegar num lugar, está todo escuro naqueles dias, você ligava a sua tocha e você ia vendo o caminho e determina o caminho a ser seguido. Na maioria dos casos, nessas 7 igrejas, a determinação é clara, irmãos. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Eu creio que há algo muito significativo nisso. Uma tremenda lição para a vida cristã. Olha, irmãos, como é que nós podemos nos arrepender? Será que é uma questão da gente enumerar tudo que está de errado e falar, ok, eu vou tentar não fazer, vou fazer melhor? Irmãos, quando nós vemos o que o Senhor Jesus é tudo o que é necessário, você se arrepende. Se você estiver ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, veja o seu Senhor, veja o Filho do Homem naquele caráter, e você vê que você está destinado a ter essa imagem. Se você ouvir, imediatamente você se arrepende. Ninguém precisa te dizer, arrependa-se, faça isso.
Veja o seu Senhor. Há vários exemplos disso na Bíblia. Eu vou mencionar um para os irmãos, que é a história de Jó. Acho que Jó ilustra isso de uma maneira muito, muito clara. Porque quando Jó foi colocado naquela situação em que ele foi colocado, em que o mundo dele virou de cabeça para baixo, a família se foi, as riquezas se foi, a saúde se foi, tudo se foi. Nós lemos o livro inteiro, nós sabemos o início e o fim. Ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Tudo que ele sabia, eu sou um homem justo, e a Bíblia diz que ele era o homem mais íntegro da sua geração. Já parou para pensar nisso? Não é simplesmente um irmão bom, vamos colocar em linguagem do Novo Testamento. Não. O mais íntegro. E ele está passando por... Não faz a mínima ideia por quê. E os irmãos lembram da história. No princípio ele reagiu de uma forma muito maravilhosa. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ele, por que não? Porque isso não é tão importante. Bendito seja o nome do Senhor. Que reação maravilhosa, irmãos. Mas não levou muito tempo para a coisa começar meio que degringolar. Os irmãos se lembram. E infelizmente aqueles 3 amigos, eles não ajudaram. A sensação que me dá quando eu leio Jó é como se os 3 amigos, cada um tinha um martelo na mão. E eles se revezavam. E pum, dá na cabeça do Jó. Pum, pum, pum. E é muito engraçado, porque as coisas que eles falaram, muitas delas são absolutamente certas. Porque eles mesmos repreenderam Jó e Jó começou a desenvolver uma amargura contra o Senhor. E começou a enfatizar a sua autojustiça. E os amigos dele viram isso e falaram, e literalmente não está errado. Eles falaram as coisas certas. Mas falaram as coisas certas no espírito errado. E repreende, você tem que arrepender, você deve ter pecado, isso e aquilo. E o Jó nada, nem moveu, só se endureceu mais. E pá, arrepende. Aí chega Eliú. E há uma preparação no coração de Jó, obviamente. O mais novo, é o quarto. Mas quando o Senhor entra em cena, quando ele se revela a Jó, e é muito curioso, não é? Que maneira de se revelar. Só fazer um monte de pergunta. Só uma pergunta após a outra que revelam que ele é incomparável, que ele é Senhor. Jó viu a glória de Deus. Ele viu tudo o que ele é. Ele não recebeu nenhuma explicação das circunstâncias dele. Não é interessante? O Senhor nunca explicou, não, Jó, eu vou te explicar por quê. Olha, Satanás, eu estou tentando mostrar algo importante. O Senhor nunca explicou isso para Jó. O Senhor nem sequer mudou as circunstâncias do Jó no início. Jó viu o Senhor. E eu me arrependo no pó e na cinza. Esse é o princípio, irmãos. Arrepende-te. Não é que o Senhor simplesmente requer, é o que você vê em pelo menos 5 das 7 igrejas. Arrepende-te. Mas há uma base para ele se arrepender. O Senhor glorioso se está apresentando a eles. Mas ainda, irmãos, nós temos a nossa parte, se me permitirem colocar dessa forma. Jó poderia ter escolhido se endurecer após ter visto o Senhor. Por isso em Apocalipse nós lemos ao final de cada carta: se alguém tem ouvidos para ouvir, se há uma possibilidade disso não acontecer. O nosso livre-arbítrio, irmãos, ainda tem que decidir, eu vou cooperar com o Senhor. Mas tudo o que é necessário já nos foi dado. Jó viu o Senhor e se arrependeu no pó e na cinza. Irmãos, todos conhecemos 2 Coríntios, eu creio que a maioria de nós. 2 Coríntios 3,18. Em que o apóstolo Paulo nos diz, pelo Espírito, e todos nós, com o rosto desvendado, é a sua porção, meu irmão e irmã. Ele não está falando, o Pedro, o João, eu, que somos especiais. E depois o Martinho Lutero, né?
John Wesley ou em qualquer gigante da história da igreja. Não. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. E eu vou enfatizar essa última frase. Como pelo Senhor, o Espírito. Você está vendo esse agente divino que é responsável por te transformar à imagem de Cristo. Não é por nosso esforço, nunca. É uma transformação, o versículo nos revela, por contemplação. Você o vê, você é transformado. Mas para lembrar aquela palavra de Hebreus, como o Espírito Santo disse hoje, se de novo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há essa terrível possibilidade em cada um de nós. Mas não há nenhuma razão pela qual nós devamos fazer isso, irmãos. Pense nisso. O Espírito está em você revelando o Filho e tomando a obra de transformação e conformação à imagem de Cristo em suas mãos. Alguma deficiência no Espírito Santo, alguma falta de poder, ele é perfeitamente capaz de fazê-lo. Mas tudo o que nós fazemos é ouvi-lo. Isso é importante, porque nós temos a possibilidade de ignorar e continuar no mesmo rumo, de lá, não ouvi nada, e eu continuo, eu sou do Senhor, eu estou salvo, mas é como se eu restringo, é a coisa mais estranha do mundo, falar que você restringe um ser todo-poderoso, o Espírito Santo, mas ele decidiu que ele vai agir na base da sua cooperação. O nosso irmão, na sua sessão, acho que foi ontem à noite, nos falou daquele tipo maravilhoso em Gênesis 24, em que Abraão, tipificando o pai, ele decide, meu filho vai ter uma noiva. E ele manda o seu servo, o mais antigo da sua casa, Eliezer, para buscar essa noiva entre a sua família, não entre Canaã. Pois bem. E Eliezer aqui, irmãos, se Isaac é o filho, representando o Senhor Jesus, Rebeca, obviamente, é a noiva. Eliezer representa o Espírito Santo. E ele vai fielmente e chega lá. E tudo o Senhor faz que tudo ocorra de forma tal que ele a encontra. Mas você lembra daquele ponto crítico em que ele fala, ok, o Senhor me trouxe até aqui, não me detenhais. Eu vou voltar. Me permitam ir. Essa é a determinação do Espírito Santo. Mas você lembra que a família de Rebeca faz uma pequena reunião e fala, será que ela vai querer ir? Vamos chamar ela e perguntar. E a pergunta é, queres ir com este homem? Você percebe o princípio, irmão e irmã? O nosso livre-arbítrio, ele tem ainda uma função. Eu creio plenamente na soberania de Deus. Deixa eu te adiantar isso. Eu creio na eleição, eu creio na sua soberania. Creio que se você é salvo para sempre. Mas eu creio ao mesmo tempo no livre-arbítrio, porque ambos estão na Bíblia. Ainda que eu não sei, se você me pedir uma explicação, talvez eu vou te dar uma meio pelas metades, e não me interessa muito. O que me interessa é o seguinte, se está na palavra de Deus, é palavra de Deus, se eu sei explicar ou não é outra história. O livre-arbítrio está ali. E aqui você vê nessa história um princípio fundamental. A pergunta que se faz a Rebeca, queres ir com este homem? Se esse homem representa o Espírito Santo, eu creio que isso corresponde. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito responda. Ele estava claro para Rebeca, uau, Deus está por trás disso, é a obra dele. E sabemos o fim da história. Rebeca disse sim. E ela foi conduzida até aquele noivo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo é aquele que é responsável por essa obra. Cristo nos foi dado, mas agora Ele quer nos conformar à sua imagem. E lembre-se, uma vez mais, os irmãos vão ficar cansados de ouvir isso. Uma prioridade absoluta
imprescindível. Sem ela, o propósito de Deus não se cumpre, não há atalho. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós chegamos àquela última igreja, corresponde à igreja em nossos dias, irmãos, antes da vinda do Senhor. É como se a tocha do Espírito está sendo totalmente ignorada, desconsiderada. Laodiceia, vou tentar falar brevemente alguns pontos, porque eu creio que essa é a palavra do Senhor para nós nestes dias. Laodiceia significa, a palavra Laodiceia, o nome Laodiceia, significa a opinião do povo. A opinião do povo. Eu não consigo pensar numa descrição mais apta que descreva os dias em que vivemos, o que caracteriza a sociedade no geral e, infelizmente, a igreja, em que a sociedade tem entrado, e não devia ser o caso, mas tem entrado. A opinião do povo. Todo mundo tem a sua opinião hoje em dia. Aquele aparelhinho, todos os irmãos falaram. Aquilo que o irmão chamou uma extensão ao nosso corpo, praticamente, o celular. Com a mídia social. É assim que se fala em português? Mídia. A mídia social, irmãos, criou esse fenômeno. Todo mundo tem a informação aí no bolso, a palma da mão, e todo mundo tem uma opinião fortíssima. Isso entrou na igreja. Todo mundo tem a sua opinião. Irmãos, deixa eu só nos lembrar o seguinte. Eu receio que o celular, a mídia social, infelizmente, está substituindo o papel da palavra de Deus para a nossa vida. Sabe o que devia formar a opinião do cristão? Não é a minha opinião, é a opinião dele. É a sua palavra. Mas a gente acorda, a primeira coisa no dia, ok, deixa eu ver. Você tem um break no seu trabalho, deixa eu ver. Tem uma expressão, e os irmãos vão me ajudar, deve ter aqui, deve ser a mesma. Você é o que você come. Existe dessa forma? Em inglês se dizem, you are what you eat. Querendo dizer, se você só come o tal do junk food, que se fala, se eu só como bobagem o dia inteiro, vai ter um efeito no nosso. Você é o que você come. Irmãos e irmãs, se a nossa dieta, ao invés de ser a palavra de Deus, é qualquer outra coisa, e a mídia social, que armadilha. Porque é uma coisa que tem um efeito, como nós sabemos. É um estudo claríssimo. O mundo te diz isso. A mídia social tem um efeito viciante. Essa é a palavra que eu estou querendo achar. Ela vicia. Ela, de alguma forma, você te gruda. É como se você tem uma compulsão a continuar. Quanto mais você vê, mais você quer ir. Você é o que você come. Se essa é a sua dieta, será que isso não vai te afetar? E veja a condição de Laodiceia. O que você vê na condição dessa igreja, que representa a igreja antes da vinda do Senhor? Apatia. Indiferença. Não há qualquer apetite por Cristo. Complacência. Autossatisfação. Só para anotar algumas coisas do que Laodiceia diz. Não tenho necessidade de coisa alguma. Será que isso não revela uma... Ok, eu estou bem. E não é que ela... Me parece que ela não representa a apostasia, propriamente dito. Provavelmente a apostasia está acontecendo em outro círculo ao mesmo tempo, mas aqui ainda é a igreja que professa. Não é que abandonou. Mas a falta de apetite espiritual, a complacência, a autossatisfação. Eu não tenho necessidade de coisa, eu estou bem.
Eu lembro das palavras do Senhor Jesus em João capítulo 15. Vamos colocar as duas coisas lado a lado. Sem mim, nada podeis fazer. Por outro lado, Laodiceia diz: eu não tenho necessidade de coisa alguma. Eu tenho o que eu preciso. É difícil imaginar, irmãos, duas atitudes mais diametralmente opostas. Sem mim nada podeis fazer? Não, eu não tenho necessidade de nada. Auto-engano. Você percebe que ela tem uma noção de si mesma. Pois dizes, estou rica, abastada, não tenho necessidade de coisa alguma.